A cibernética surgiu antes mesmo de ter esse nome. Tudo por causa da Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios alemães sobre a Inglaterra representavam um grande risco aos aliados. A artilharia simplesmente não conseguia acertar o tempo de disparo terrestre para atingir os aviões nazistas. O que fazer então? Caçar patos era uma solução. O caçador trabalha com dois conceitos: a predição, em que ele adivinha o ponto onde o pato estará, e a balística, qual o momento certo de fazer o disparo para acertar a ave. Esses dois conceitos foram fundamentais para a cibernética nascente. Durante a guerra, a empresa estadunidense Sperry Corporation desenvolveu uma série de preditores, ou seja, computadores que calculavam a balística e a predição de aeronaves. Com os preditores acoplados à artilharia, os disparos agora eram certeiros. Após o término da guerra, os estudos sobre o controle das informações continuaram. Norbert Wiener, um matemático estadunidense do MIT, foi responsável por cunhar o termo cibernética. A palavra vem do grego antigo kubernetes, que significa timoneiro, ou seja, aquele que regula a todo instante a trajetória do navio no mar. Esse novo campo de estudo foi oficializado com a publicação do livro Cybernetics em 1948. Nele, Wiener discorre sobre o aspecto fundamental da cibernética, o feedback, ou retroalimentação. O feedback é a habilidade de qualquer mecanismo usar sensores para receber informação sobre sua performance atual, ou seja, um input, ao invés da performance esperada. Por exemplo, fazendo o motor parar de girar a torreta de artilharia ou dizendo a um termostato para desligar um aquecedor. Outro ponto importantíssimo sobre o feedback é que ele leva à homeostase, ou seja, ao equilíbrio de um sistema. A homeostase foi divulgada pelo biólogo Ludwig van Bertalanffy na primeira metade do século XX. Para ele, um sistema é formado por elementos independentes que interagem entre si a fim de manter o equilíbrio geral, ou seja, a homeostase. Isso é bastante semelhante ao que foi proposto pela corrente arqueológica do processualismo, correto? O foco central do processualismo não é chegar aos indivíduos, mas, sim, ao sistema que há entre o indivíduo e o artefato por meio da análise de elementos interagentes e interdependentes. Todo esse conceito de controle de feedback foi sendo estudado ao longo dos anos, principalmente pela robótica. Porém, nos anos 1960, um novo campo de interação homem-máquina vindo da cibernética surgiu na academia: a realidade virtual. Antes de entrarmos em questões práticas, cabem algumas palavras sobre o que é o virtual. Tomando por base as ideias do filósofo francês Pierre Lévy, podemos dizer que o virtual não é oposto ao real, mas sim ao atual. Calma, vou exemplificar. Quando interajo com meu teclado e surgem caracteres na tela do computador, isso é real. Se eu salvo o arquivo para continuar depois, ele se transforma em código binário, tornando-se virtual, ou seja, o arquivo tem o potencial de vir a ser real novamente caso eu o abra. E exatamente esse processo de abrir e editar o arquivo, codificando os códigos binários em caracteres, é denominado atual. Em outras palavras, a todo instante o real se atualiza. No caso da realidade virtual, podemos dizer então que é algo que tem o potencial de vir a ser real. Nos anos 60, os dispositivos de realidade virtual surgiram no MIT com os trabalhos de Ivan Sutherland. Ele, inclusive, desenvolveu o primeiro Head Mounted Display, ou HMD, um capacete que servia para imergir o usuário em um ambiente virtual computacional. A realidade virtual sempre lidou com dois aspectos importantes: a imersão e o feedback. Talvez o maior representante da realidade virtual seja o videogame, surgido comercialmente na década de 1970. Os videogames trabalham com a imersão do usuário frente à tela da televisão ou com HMDs. Quando você joga, você se sente parte do ambiente. Para jogar, contudo, é necessário um controlador. Ele é responsável pela movimentação do personagem na tela. Um controle de videogame é o dispositivo que gera o feedback no sistema jogador-console. Você aperta os botões, ou seja, gera um input. Esse input é processado pelo console e, como resultado, ou output, tem uma resposta de ação na tela em tempo real. Isso também é cibernética. Com esse breve panorama sobre a cibernética, fica fácil entendermos o que é a ciberarqueologia. Basta desmembrar a palavra. Ciber é a cibernética e arqueologia, bem, é arqueologia. A cibernética se consolidou no início dessa década com os trabalhos do professor Maurizio Forte.
Ciberarqueologia é utilizar a realidade virtual no campo do saber arqueológico. É fazer com que o pesquisador ou público em geral interaja dentro de um ambiente virtual construído a partir de dados coletados em sítios escavados ou acervos de museus. Por meio de escaneamentos ou fotogrametria, digitalizamos os materiais necessários para a interação. Esses objetos tridimensionais, então, são inseridos e programados em ambientes virtuais, utilizando-se, geralmente, motores gráficos. As informações textuais ou sonoras são também colocadas no ambiente. Afinal, objetos 3D sem contextualização, assim como na arqueologia em geral, não têm muita valia. Por fim, esse aplicativo interativo é disponibilizado ao público e o conhecimento compartilhado colaborativamente, ou ao menos deveria ser. Como exemplo de projeto ciberarqueológico, trago minha pesquisa de doutorado, na qual construí digitalmente a antiga zona de mineração romana denominada Vipasca. No aplicativo, o usuário pode conversar com NPCs, caminhar livremente pela paisagem e interagir também com fotogrametrias que fiz a partir do acervo do Museu de Aljustrel, em Portugal. O aplicativo está disponível gratuitamente na internet. Aproveitem!